Se eu te perguntasse se você gostaria de receber R$ 10.000 hoje ou R$ 10.200 daqui um mês, ou se eu melhorasse essa pergunta ainda, né? Se eu perguntasse para você se você gostaria de ganhar R$ 10.000 hoje ou ganhar R$ 1 milhão daqui 20 anos, qual das opções você escolheria? Qual das opções você escolheria? É muito interessante a gente entender o quanto que o dinheiro ele tem e ele vai ser através do tempo, né? Conforme o tempo passa, o que acontece com o dinheiro. Por isso que nessa aula aqui a gente vai entender o valor do dinheiro no tempo. Porque para eu responder essas perguntas, né, se você prefere 10 mil hoje ou 10.200 daqui a um mês, ou se você prefere ganhar 10 mil hoje ou ganhar R$ 1 milhão daqui a 20 anos, a gente precisa entender e considerar diversos fatores. São diversos fatores que a gente precisa entender para poder chegar num termo de entender isso aqui. A lógica é que tu vai querer ganhar R$ 10.000, não só hoje, mas todos os meses, né? A partir de hoje e para sempre. Daqui a um mês você vai querer ganhar 10 mil novamente, depois mais isso, porque esse é um princípio que é fundamental dentro da gestão financeira, principalmente quando a gente vai fazer análise financeira de empresas, quando a gente vai fazer análise de investimentos. É que a gente prefere receber a mesma quantia o quanto antes. E como consequência, né, a gente vai ter duas questões. A gente tem a primeira questão, vou colocar aqui, que é eu vou receber uma quantia, né, a primeira consequência, né, vou colocar assim, consequências financeiras de decisões de investimento. Tá? Então, essas aqui são as duas primeiras consequências aqui, decisões de investimento. Então, a primeira consequência que a gente coloca é que eu vou receber uma quantia hoje equivale a receber uma quantia maior amanhã. E a gente vai chamar isso de valor futuro. Tá? A gente vai chamar isso de valor futuro. E a gente tem o inverso disso também, que é quando a gente faz assim, receber uma quantia amanhã, eu vou alterar aqui o amanhã, equivale a receber uma quantia menor hoje. E aí eu tenho o valor presente. A gente chama, que a gente vai trabalhar muito aí os conceitos de valor futuro e valor presente. Dentro da análise de empresas, análise de investimentos, a gente está falando muito disso aí. Então, se eu quero receber uma quantia hoje, eu vou receber equivale a receber uma quantia maior amanhã. Então, eu faço a troca. A mesma questão, se eu quero receber uma quantia amanhã, equivale a receber uma quantia menor hoje. E aí, isso, né, a gente vai ter aí um tiro no tempo, a gente vai ter taxa de juros, a gente vai ter todas essas correções monetárias do dinheiro conforme o tempo passa. A gente vai entender isso dentro dessa aula aqui e das aulas futuras também, quando a gente for falar muito sobre decisões de investimento, para a gente poder entender toda essa questão. Então, quando a gente fala de valor futuro, aí eu vou puxar a nossa reguinha para cá, eu quero pegar aqui o valor futuro, eu vou trazer ele aqui para cima. Quando a gente fala de valor futuro, tá? Que eu estou falando disso, que é o receber uma quantia hoje, né? O que eu estou pensando? Eu estou pensando realmente o quanto que esse valor vai me trazer ao mês, daqui a alguns meses. Então, vamos pegar aqui a primeira pergunta. Então, vamos supor que eu vou pegar esses R$ 10.000, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vamos fazer aqui o exemplo do cálculo do valor futuro. Então, exemplo, investimento, eu pego aqui, ó, investimento de R$ 10.000, ou seja, eu vou pegar esses R$ 10.000 hoje e eu vou investir ele a uma taxa mensal, tá, de 1,5% ao mês, tá? Então, a taxa mensal de 1,5%. E aí, é claro, eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar dentro de um mês. Então, se eu coloco aqui, ó, mês. Então, dentro de um mês, eu vou ter o quê? Eu vou pegar 10 mil, fazer multiplicado por 1,5, eu vou ter o quê? Eu tenho R$10.150 no final. Então, se eu tivesse escolhido pegar os R$10.200, eu tinha ganhado mais dinheiro. Aqui eu perdi R$50, tá? Dentro desse exemplo, falando do valor futuro.
Outro exemplo, se eu pego aqui, por exemplo, vamos responder a pergunta número 2, que é investimento de 10 mil hoje ou 1 milhão daqui 20 anos. Então, se eu pego isso aqui e eu multiplico, por exemplo, 20 anos, vai ser, dá 12, vamos colocar 12 meses, né? Que aí pego, por exemplo, 20 anos, vai dar seus 480 meses, né? Se a gente for falar 480 meses. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, então eu vou pegar lá, ó. Então eu pego 10 mil vezes 1,5 ao mês, né? Então eu tenho o quê? R$150. 150 vezes 12, eu tenho o quê? 1.800, né? Vezes 20, eu vou ter o quê? R$36.000. Só que o que acontece? Isso se transforma em uma potência, porque eu estou o quê? Juros compostos, né? Então o que eu vou fazer? A fórmula aqui para fazer dar certo, isso aqui seria juros simples. Só que a fórmula para fazer funcionar isso aqui, a gente não vai se basear na fórmula simples. Então eu vou pegar 10 mil vezes, né, a potência aqui. Então eu vou colocar uma potência, porque eu vou multiplicar isso dentro de uma visão potencial, porque eu vou estar sempre crescendo, então ele é juros compostos. Então eu tenho 1 mais 1,5% vezes, vou colocar vezes 20 vezes 12. Então eu tenho isso aqui. Então essa fórmula aqui, para ela ficar mais fácil e você conseguir executar ela, eu sempre falo que ela é melhor quando você joga ela no Excel, tá? Para poder ficar mais fácil, porque quando a gente fala dessa potência, né, tem que levar a P, o período, ele vai ser um pouco complexo. Então o que a gente faz? Então, por exemplo, você pega aqui, né, dentro do Excel, e aí você vai ter aqui a fórmula, ó, 10 mil vezes potência, tá? 1 mais 1,5, divide pela potência que você quer, e daria um valor de R$356.328,02. Ou seja, dentro do valor futuro, né, a gente teria esse valor aqui. Então eu conseguiria, se eu tivesse isso aqui, né, que seriam 20 anos, no caso, então seria uma taxa mensal durante 20 anos, eu teria feito esses 10 mil se transformarem em R$358,16. Então, se eu quisesse ter 1 milhão, eu perdi muita grana. Então, aqui ele falava, 1 milhão daqui a 20 anos, eu não consigo chegar no 1 milhão. Por que é importante entender isso? Porque isso aqui é investimento. Então, às vezes, você vai comprar e adquirir uma empresa, na hora de fazer a análise de empresa, bom, é isso que você precisa fazer, esse é o cálculo que precisa fazer, né? Então, esses resultados, a gente teria uma taxa de 1,5 ao mês. Então, né, parece né, da resposta, eu prefiro manter e pegar no futuro do que pegar esse dinheiro hoje, porque esse dinheiro hoje ele não teria, não seria muito legal para fazer, tá? Então a gente tem essa fórmula aí, né, dos juros compostos, para a gente poder entender o valor futuro. Já quando a gente fala de valor presente, né, vamos aqui para os exemplos de valor presente. Então aqui a gente fala de valor presente, muda também um pouco. Então aqui valor presente, né, então eu tenho aqui valor presente, e bora para o exemplo também, da mesma forma que a gente fez aqui, vamos também para o exemplo do valor presente. Então imagina aí a gente pegando os 10.200, que é o que eles falaram para a gente. Então tem os 10.200, aquele que eu quero pegar, né, eu vou colocar aqui valor a retirar, e aí o quanto que eu quero, né, a taxa mensal vou manter 1,5, e aí eu tenho esse 1 aqui. O que eu quero saber? Eu quero saber, dentro do valor presente, né, o quanto que eu preciso investir hoje, por exemplo, quanto eu precisaria investir hoje para daqui a um mês eu ter os meus 10.200, né, a taxa de 1,5% ao mês. Então, o valor presente vai trazer para a gente esse valor necessário hoje, eu tenho um valor futuro. Tá? Então, esse é o que vai mais ser interessante para a gente. Então, dentro disso, se eu pego aí e faço, né, essa potência, eu vou dividir essa fórmula, então, eu vou ter aqui o resultado de R$10.049, tá? Esse vai ser o resultado. Já no outro exemplo, né, se a gente pegar aqui o outro exemplo, a gente vai ter aqui o quê, tá?
Então eu tenho R$1 milhão, então eu quero R$1 milhão aqui. Por exemplo, tenho meu 1 milhão. Eu tenho a taxa de 1,5, eu tenho aqui 20 anos de prazo, né? 20 anos de prazo. Ou seja, eu vou fazer a fórmula da mesma forma. Então pega aqui, ó. Então qual que vai ser a fórmula aqui? A fórmula ela vai ser, deixa eu escrever ela aqui para ficar bem visível, tá? Então eu vou pegar, ó, 1 milhão, né? Então eu pego 1 milhão dividido pela potência de 1 mais 1,5%, e aqui eu faço 20 vezes 12, né, que é o prazo ali. Eu vou pegar isso aqui e eu vou jogar no Excel para a gente poder ver. Então no Excel eu vou colocar é igual 1 milhão, né, dividido por potência, número da potência, então 1 mais 1,5%, né, porque ele vai sempre crescendo, juros compostos, e aí eu tenho 20 vezes 12. Dividindo, então ele vai me trazer. Então, para eu poder ganhar 1 milhão em 20 anos, investindo numa taxa de 1,5, eu precisaria, né, valor presente seria de R$ 28.064,02. Então, o valor presente, diferente do valor futuro, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer para a gente justamente isso. Quais são os valores que eu preciso investir hoje a 1,5% ao mês para recuperar daqui a um mês R$ 10.200 ou daqui 20 anos R$ 1 milhão. Então, esses valores necessários são os necessários hoje para a gente poder também ter um futuro melhor. Então, o valor futuro ele vai trazer o quê? Para a gente poder resumir aqui, o valor futuro ele traz para a gente o quanto eu vou ganhar no futuro com investimento, fazendo hoje baseado na taxa de juros, e o valor presente ele traz para a gente o quanto eu preciso fazer hoje para lá na frente eu estar ganhando aquele valor que eu queria estar ganhando, tá? Então aí temos essa visão da diferenciação aí entre a questão do valor futuro e o valor presente. E ambos aqui, antes de eu encerrar essa aula, eu preciso falar do quê? Da taxa de juros, tá? Porque para vocês viram, e você viu, a gente fala muito sobre o quê? Taxa de juros, que é o juros mensal de 1,5. E aí, às vezes, dentro do investimento, eu sei o quanto eu preciso, talvez, do valor presente, o valor futuro, e eu preciso também entender, talvez, essa taxa de juros. O quanto eu precisaria, talvez, ver uma taxa de juros para eu poder fazer os aportes necessários para na frente eu conseguir a meta. Então vamos pegar um exemplo aqui. Suponhamos que eu quero fazer um investimento mensal de R$10.000, né? Pegar lá o investimento mensal R$10.000, pegar ali o exemplo 2, 20 anos de 20 anos de prazo, e o valor final que eu quero, R$1 milhão. Então assim, quanto de juros eu preciso investir para lá no final de 20 anos eu ter R$10.000 de investimento. Aí, é claro, a gente vai trabalhar na fórmula. A fórmula ela vai ser bem simples, ela vai ser potência, entre parênteses aqui eu tenho meus R$1 milhão dividido por 10.000, e aí eu tenho aqui, né, dentro aqui eu vou estar utilizando a taxa de juros, aqui a fórmula para a gente poder pegar a taxa de juros. E essa fórmula aqui você vai utilizar ela sempre que necessário. E ela vai estar na apostila também, tá? Isso aqui vai estar na apostila para você poder baixar, porque essa fórmula ela vai estar ali, a gente vai estar utilizando ela. Então eu vou utilizar isso. Vamos no Excel para ver como é que fica. Então no Excel, olha só que interessante. Então eu vou colocar lá potência, né? A fórmula aqui de potência, eu vou colocar potência, aí eu vou colocar 1 milhão dividido por 10.000, né? Aí eu vou colocar 1 barra a divisão aqui de 20 vezes os meses, né? Menos 1. E aí eu tenho o quê? Em decimal, quando eu coloco em porcentagem e eu diminuo as casas, eu tenho 1,937. Então a taxa de juros para eu conseguir chegar no final e ter esse resultado de R$1 milhão investindo R$10.000 por mês é uma taxa mensal de 1,937%. Se eu investir R$10.000 mês com essa taxa de juros, eu vou
chegar lá no final dos 20 anos e eu vou ter 1 milhão na conta. Então, matematicamente falando, pegando um resumo disso aqui, o valor futuro é a função inversa do valor presente e vice-versa. Então, quando a gente observa as fórmulas e o modo de cálculo, você percebe que uma divide e a outra multiplica, né? Só vai mudando aí realmente o sinal para a gente poder entender o valor presente ou o valor futuro. Combinado? Eu espero que você tenha entendido essa aula, espero que você tenha gostado. Essas fórmulas elas vão estar disponíveis na apostila do curso para que você possa estar de fato pegando e fazendo esses exercícios, esses exemplos. Qualquer coisa você pode consultar lá, que vai estar muito bom. Combinado? Eu espero te ver então na próxima aula, espero que tenha gostado dessa. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos!